Fala galera, tudo bem? Bora ver as coroutines na prática agora? No vídeo 1 a gente falou sobre escalonadores, falou sobre concorrência e paralelismo, como que o Go lida e gerencia essas coroutines, né? E agora a gente vai ver isso aqui no VS Code. Bora lá! Beleza, pessoal. Aí para o primeiro exemplo agora que a gente vai ter lá no livro A Linguagem de Programação Go, que inclusive vou deixar de novo o link caso você queira adquirir lá pela Amazon, ele vai trazer para a gente um algoritmo que vai calcular determinado número na sequência de Fibonacci, né? E a forma como ele traz esse algoritmo é propositalmente lenta. Dá para a gente ver aqui que ele utiliza a recursividade, né? E, para nosso caso, onde a gente está calculando o 45º número, isso torna o cenário de utilizar recursividade um cenário extremamente ineficiente. Mas a ideia é proposital para que a gente possa ver a simulação de um processo custoso, tá? E como a gente quer também transmitir para o cliente esse feedback de que, por mais que seja um processo custoso ele está carregando, a gente também tem um método spinner, que é basicamente um ícone de carregamento, tipo uma tela de loading que a gente vai estar apresentando ali na requisição. Tá? Bom, eu vou rodar esse cara, não vamos falar sobre acrescentar uma routine aqui, mas antes de rodar, a gente precisa também partir de um ponto muito importante. Quando a gente fala de projetos em Go, a gente tem que saber que a gente sempre vai ter pelo menos uma routine, que é a nossa routine principal, que vai chamar a função main, que está no nosso pacote main aqui, beleza? Então a gente sempre vai ter essa routine principal chamando a func main para inicializar o nosso processo, beleza? Bom, vou rodar aqui então, tá? Já estou aqui, vou entrar no spinner Fibonacci, beleza? E aqui para executar, eu vou rodar um Go Run Main Go para a gente ver. Beleza, a gente está vendo aqui o nosso spinnerzinho carregando, né? Como se a gente tivesse uma tela de loading ali. Mas, adiantando para vocês, a gente tem um problema aqui. A gente está tratando, quando a gente olha para esse algoritmo que a gente criou, de uma regra de negócio que é totalmente sequencial. Isso significa, pessoal, que quando a gente olha para o nosso spinner, a gente tem um for loop aqui que é eterno, né? Que nunca vai parar. Isso significa que o nosso cálculo de Fibonacci nunca vai acontecer, já que a gente está tratando de processos sequenciais. Tá? Como que a gente resolve isso? Acrescentando uma nova routine. Bora dar uma olhadinha nisso agora? Então, como que a gente acrescenta novas routines no nosso fluxo? Utilizando a palavrinha reservada Go na frente do método que a gente quer que a nossa routine chame nesse fluxo de concorrência ou paralelismo. Beleza? Então a gente está colocando aqui, então, acrescentando uma routine que vai chamar o spinner, então ele vai chamar esse método e vai continuar o fluxo ali da nossa regra de negócio, e isso vai permitir com que aconteça, então, o nosso cálculo de Fibonacci, e o spinner agora vai, de fato, representar um processo em carregamento. Tá? Vamos dar uma olhadinha nisso para ver se vai funcionar? Então vou dar, de novo, um Go Run na main aqui, e bora lá. Então a gente tem o nosso processo aqui carregando, e a ideia é que logo logo apareça o resultado de Fibonacci. Vamos ver se vai aparecer, se não aparecer, aí vai ficar, aí, apareceu, show de bola. E agora de fato a gente tem então o nosso spinner, né, executando de fato o que ele precisa, que é mostrar para o cliente que está acontecendo o carregamento ali. Claro que isso aqui é só um cenário de teste para a gente poder ver uma routine, né? Nada aqui é ideal, mas é um bom exemplo para a gente testar pelo menos uma routine inicial. Show de bola? Bora para o próximo exemplo que também vai estar no livro. Beleza, pessoal. Aqui a gente tem no nosso segundo exemplo nada mais nada menos do que um servidor de relógio que ainda não é concorrente, mas a gente vai fazer ser. Beleza. Então a gente tem aqui o nosso netlisting para a gente poder escutar esse servidor a partir da porta 8000 na localhost, né? A gente tem um listener accept e a gente tem um handler de conexão aqui. Esse handler vai simplesmente retornar para o nosso cliente na requisição o tempo atual nesse formato aqui, tá? Beleza. A ideia é que esse servidor fosse concorrente, né? O que isso significa? Que a gente poderia abrir vários terminais para a gente abrir uma requisição para esse servidor e ver esse time atual sendo representado em cada um dos nossos terminais. Vamos ver se isso acontece? Então, vou rodar aqui um Go Run Main Go também, né? Lembrando que a gente está falando
que já existe uma coroutine principal, que é justamente a coroutine que chama FunkMain, beleza? Então eu vou rodar aqui a GoRunMainGo. E aqui eu já deixei até aberto o 3, nem precisava, né? Vou deixar 2 só. E aqui eu vou dar um NC, que é um Netcat, é um manipulador de conexões de rede em TCP, muito útil em alguns momentos. Localhost na 8000, que foi o que eu coloquei, né? Então, tcharam, a gente tem aqui o nosso servidor super útil de relógio, mostrando pra gente o horário atual, certo? Naquele formatinho lá. Se esse cara for um servidor de relógio concorrente, a gente também vai poder rodar em outros lugares enquanto a nossa requisição está rolando. Mas não é isso que acontece. Porque a gente está tratando do mesmo cenário do que aconteceu no exemplo 1. A gente está falando de processos que não são concorrentes nem paralelos. São processos sequenciais. Isso significa que, na hora que eu encerrar esse cara, olha só o que vai acontecer aqui. Tcharam! O nosso segundo terminal passou a receber as requisições, os retornos do nosso servidor. Então a gente está falando de um processo que finalizou para o processo subsequente, dar início. Não é isso que a gente quer um processo concorrente. A gente quer esse servidor funcionando para N terminais, para N cenários de aquisição, não é? Então, como que a gente pode fazer isso? Justamente tornando o nosso handler de conexão concorrente ou paralelo, usando nossa palavrinha reservada Go aqui, que vai justamente criar mais uma coroutine no nosso fluxo, que vai chamar o handlecon, e, como eu falei no primeiro caso, no primeiro exemplo, ele não vai esperar o handlecon terminar. Ele vai abrir esse método, vai dar início a ele e segue a vida. Isso vai permitir que outros processos de handler aqui aconteçam para que a gente possa ver outros terminais rodando e executando. Bora ver se isso aqui vai funcionar ou não. GoRunMainGo. Podia até colocar um retorninho aqui de listening, né, para ficar mais bonitinho, mas beleza. E aqui então, se a gente está falando de um processo concorrente, eu vou ter o nosso netcat na localhost 8000, mostrando como a gente já tinha visto, nada de surpresa aqui. Justamente rodando os processos de forma concorrente ou paralela. E a gente não tem certeza sobre esse caso, porque eu não limitei, né, o runtime a um núcleo, mas se eu limitasse, a gente poderia estar tendo certeza que o explorador está gerenciando essas routines em trocas de contexto, né, como eu falei no vídeo 1. Dá até para a gente abrir mais um aqui e ver novamente. Aí a gente tem 3 terminais aqui rodando e o nosso servidor fornecendo para eles de forma simultânea, né, os resultados da hora atual no formato que a gente pediu. Legal, né? Bora para o nosso próximo exemplo, então. Bora lá. Boa, galera. Agora para o nosso terceiro e último exemplo, eu queria fazer junto com vocês uma mão na massa aqui. Esse cara não está no livro, mas eu acho que vai ser muito legal a gente praticar ao vivo. Bora lá. Então a gente tem um Health Checker. A ideia é a gente passar uma lista de hosts ali e validar eles com o nosso serviço. Então, bora lá. Eu vou criar um main.go aqui. E eu vou criar aqui o nosso package main com a nossa funky main aqui, né? Lembrando, a gente sempre vai ter a nossa coroutine principal que vai chamar a nossa função main. Mas bora lá. Primeira coisa que eu falei para vocês, né? A gente vai passar uma lista de links ali da web. Vou criar aqui essa variável link string, sendo um slice de string, e a gente poderia passar um https://google.com, poderia ser um github.com, amazon.com também. Vamos deixar esses 3 aqui. Beleza, até dá para ver que ela não está sendo utilizada, já que a gente vai utilizar ela. Aqui agora, só para a gente ter um benchmarkzinho, seria legal a gente ter, eu vou colocar aqui um start com time.now, show de boela. A gente vai ter o nosso for aqui iterando sobre os nossos links, né? Vou utilizar um for hand aqui, então vai ser um link,
de rende sobre os links, abrindo aqui. Aí a ideia aqui é a gente ter o nosso validador que vai dar um check nesse link, né? Eu vou criar um método aqui, check link, ele ainda não existe, já que a gente vai criar ele. Passando o nosso link, beleza? Deixar assim já que a gente continua. Beleza? Eu sei que eu vou passar esse check e no final eu vou passar um fmt.printf só para a gente mostrar esse tempinho aí, esse tempo total. Aí a gente passa um porcentagem V aqui, dá uma pulada de linha. Como a gente está utilizando printf, a gente está falando de time.sim que vai ser atribuído nesse porcentagem V. E aqui a gente passa a utilizar o start. Show de bola. Até saiu o errinho ali. Beleza. Então a gente tem o tempo total aqui que vai ser calculado. Perfeito. Agora falta a gente criar esse método aí, né? Ele nem existe ainda. Então, check link. Eu vou passar o nosso link aqui como uma string. E show de bola. Aqui nesse cara, a gente vai ter então eu vou ignorar essa variável, porque a ideia é só pegar o pacote HTTP e dar um get com o link, né? A ideia é só bater nesse link que a gente está passando. Vamos só fazer um validador de erro aqui, diferente de new. Esse cara, a gente pode passar um fmt.println, para pular a linha direto já. Link. Deu ruim. Deu ruim, galera. E aí a gente retorna e acaba aqui. Se não, aí a gente só retorna aqui, a gente só dá um fmt.println também, para já pular a linha. E passa o link e fala que deu bom, galera. Show de bola. Beleza? Acho que tá ok, né? Show de bola. Beleza, como a gente fez para os outros exemplos anteriores, a gente simplesmente rodou para ver acontecer, né, esse processo. Aqui fica claro, né, que a gente poderia utilizar a nossa palavra reservada Go para criar a nossa Go Routine e chamar o checklink para os diferentes links. Mas vamos rodar ele sem nada primeiro? Só para a gente ver. Vamos entrar aqui no terminal integrado e vou dar um go run main.go. Show de bola. Olha lá, então pro Google deu bom, galera, GitHub também, Amazon também. E aqui passa um tempinho, certo? Show de bola. Beleza, a gente poderia então colocar uma Go Routine aqui, chamando o checklink, e a gente poderia supor que esse processo vai ser mais rápido, né? Já que a gente está só jogando esse checklink aí para ser executado e continuando o processo. Vamos executar para ver o que acontece de fato aqui? Bora lá. Então a gente colocou a palavrinha reservada, go run main go. Epa! Olha só o que aconteceu. A gente nem teve referência a se deu ruim ou se deu bom. E o que aconteceu aqui, galera? Lembra quando a gente falou lá no primeiro exemplo que a gente, passando a nossa instrução Go para a construção de uma Go Routine que vai chamar nosso método, ele chama e nem espera terminar e já continua? O que está acontecendo aqui é justamente isso. O nosso fluxo aqui da Go Routine, ele abre o checklink para os 3 links que a gente passou e nem espera terminar. Ele só continua e quando a gente passa por ele, o fluxo da Funkman termina e esses métodos nem foram finalizados. Então o que a gente vê aqui é simplesmente passando reto e não vendo esses caras sendo executados nessa nossa regra de negócio. A gente poderia fazer uma gambiarrazinha aqui e colocar um time.sleep, né, passando, sei lá, acho que 2 segundos já é suficiente já. Second aqui, né? Eu acho que se a gente passasse assim, daria até para ver, vamos ver. Daria mesmo, tá vendo?
Só que qual que é a questão? A gente não vai fazer isso no nosso código para nossa regra de negócio que está de fato rodando algo em produção. E como que a gente lida com esse cenário, então, para casos sérios, para casos reais? E aí a gente está falando de Weight Group, Channels, né, nossos queridos canais, mas isso é gancho para próximos vídeos. A gente tocou a superfície de Go Routines. A ideia é que você consiga ter um contexto legal sobre concorrência e paralelismo utilizando o Go Routines. E espero que você continue se aprofundando nesse tema e fica ligado no canal que vai ter novos conteúdos aí sobre o livro A Linguagem de Programação Go. Espero que você tenha gostado. Vou indo nessa. Valeu, falou!